Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um livro de poesia que é, ao mesmo tempo, muito simples e de uma sabedoria enorme, sabe? Chama-se Gotas de Luz e funciona quase como um guia para a gente navegar nas complexidades da vida. Para a gente ter uma ideia da força desse livro, vamos começar com a história que está lá do prefácio. Imagina só, um homem, com as piores intenções, prestes a cometer um crime. Mas, de repente, ele para. E o que fez ele parar não foi uma parede, não foi ninguém, foi o canto de um canário. E essa pequena história, gente, é a chave para entender o livro todo. Ela mostra como pequenos momentos de beleza, de sabedoria, que são essas verdadeiras gotas de luz, podem simplesmente desviar a gente de um caminho terrível. Uma faísca de consciência pode, sim, iluminar toda uma escuridão. E olha, a história de como esse livro nasceu é tão fascinante quanto os poemas dele. Não é uma coleção qualquer, não. A forma como Gotas de Luz veio ao mundo dá um contexto todo especial para a mensagem que ele carrega. Por trás dessa obra, a gente tem duas figuras essenciais. De um lado, Casimiro Cunha, o poeta que, mesmo depois de sua morte, continuou escrevendo. Do outro, Chico Xavier, um dos médiums mais conhecidos e respeitados do Brasil. Foi através do Chico que os versos do Casimiro chegaram até nós, numa colaboração que literalmente transcende o plano físico. Bom, o livro organiza essa sabedoria toda em alguns pilares, sabe? E o primeiro que a gente vai ver é sobre o poder da ação, do trabalho com propósito. É como se fosse a base para uma vida bem vivida. Olha que incrível! Esse verso aqui, em poucas linhas, resume uma filosofia de vida inteira. A mensagem é super clara, né? Uma vida que vale a pena é uma vida de movimento, aprendendo, ensinando, servindo. A inércia, essa tal existência vazia, é colocada como a pior coisa que pode acontecer. E não para por aí. O livro vai fundo na consequência de não fazer nada, descrevendo o tédio não como um simples aborrecimento, mas como uma chaga invisível. É como uma ferida na alma de quem vive sem propósito. E a cura para isso? Ação e serviço. Então, o que a gente tem aqui são dois caminhos bem claros lado a lado. De um lado, a ação, o serviço, que levam à alegria e à prosperidade. Do outro, a inação, a preguiça, que inevitavelmente leva à miséria. A escolha do caminho, como o livro deixa bem claro, é o que determina o nosso destino. Ok, já falamos da ação, agora vamos para o segundo pilar, que é sobre uma ferramenta que, nossa, a gente usa todo santo dia e que tem um poder gigantesco tanto para criar quanto para destruir: a palavra. Esse verso aqui é direto ao ponto, sem rodeios. Ele nos lembra que as palavras que a gente usa são ferramentas potentes. Com elas, podemos construir ou destruir. A paz e a guerra. Tudo pode começar com o que a gente fala. É um chamado muito forte à responsabilidade. Pois é. Se a palavra pode destruir, o silêncio, por outro lado, tem o poder de proteger. A obra coloca o autocontrole verbal num lugar de heroísmo. Dominar a própria língua é visto não só como uma virtude, mas como uma vitória maior do que qualquer batalha que a gente possa travar no mundo. E isso tudo nos leva ao terceiro pilar de conduta, que talvez seja um dos mais difíceis: como reagir quando alguém nos machuca. A resposta do livro é direta e transformadora: o perdão. E aqui a gente tem uma virada de chave, uma mudança de perspectiva muito poderosa. Em vez de se ver como vítima quando alguém nos fere, o verso convida a gente a ver a situação como uma oportunidade. A ofensa vira um palco onde a gente pode alcançar a glória de quem perdoa, encontrando luz justamente nesse ato. E a lógica por trás disso é fascinante. O livro argumenta que a dor de quem perdoa, essa agonia de deixar para lá, é melhor do que a miséria dolorosa de quem ofende. É como se dissesse que a pessoa que fere já vive num sofrimento maior, e guardar rancor só nos prende nesse mesmo ciclo de dor. Beleza, a gente já viu como lidar com um mundo lá fora, através das nossas ações, palavras, do perdão. Mas e a batalha que acontece aqui dentro? Como é que Gotas de Luz nos ajuda a encontrar paz com a gente mesmo? A resposta para isso está numa das partes mais íntimas, mais pessoais do livro. É um poema que parece uma oração, totalmente focado nesse desafio do autoaperfeiçoamento. Preste atenção nos pedidos que são feitos aqui. Não é sobre riqueza, sobre sucesso.
é sobre algo muito mais profundo. É um pedido de ajuda para lidar com a própria escuridão, com as próprias imperfeições. É um reconhecimento humilde de que precisamos de orientação, de freios para as palavras e de discernimento. A paz interior, sugere o poema, vem de se render a uma vontade maior e de trabalhar constantemente para se corrigir. Tá, mas e aí? Como é que a gente junta todas essas peças? Qual é a grande mensagem que Gotas de Luz quer passar no final das contas? E aí a gente volta para o começo para entender o que são, afinal, as gotas de luz. São exatamente isso, pequenas doses de sabedoria. Cada verso é como aquele canto do canário da primeira história, um lembrete simples e poderoso que pode nos fazer parar, refletir e encontrar de volta o caminho do propósito e da bondade. No fim das contas, Gotas de Luz é muito mais do que só poesia, né? É um guia atemporal para a vida. As lições sobre ação, palavras, perdão e humildade nos dão uma bússola para viver de forma mais consciente e com mais compaixão nesse nosso mundo tão complicado. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de explorar esses versos, a pergunta volta para a gente. Na nossa própria vida, quais são as pequenas gotas de luz, aqueles momentos de clareza, aquelas pequenas doses de sabedoria que nos guiam e nos ajudam a encontrar o nosso rumo?